Acabou de entrar aqui, olha só, tem dois rapazes aqui com a gente. Eu não sei quem é quem, vou descobrir junto com vocês. Eu acho que aquele é o André. Eu acho também pela foto que é o André Zucon, mas vamos ver. André? Isso. Boa noite, Boa seja noite. bem-vindo aqui à Rádio Obrigado. TV Tamandaré. Muito obrigado. O André Zucon é aqui de Almirante Tamandaré e também ao meu lado, na frente, na verdade, o Wanderson Miranda, 37 anos, Itaperuçu. É isso? Verdade. Boa noite, prazer em recebê-los aqui. Boa noite aos dois, sejam bem-vindos. Os dois fazem parte do grupo Jovens Adoradores. Eles vão contar pra gente o que é exatamente o grupo, como é que eles estão trabalhando e esse trabalho bonito que é feito, né, André? Conta pra gente, vocês já estão há bastante tempo, só vou pedir pra você chegar perto do microfone para todo mundo te ouvir bem. Muito bem, nós estamos aí há 3 anos com o grupo Jovens Adoradores. Ele se iniciou em 2018, em janeiro de 2018, eu e minha esposa, nós congregava ali na Caminho da Vida. Daí a gente fez um culto na rua, só que com esse culto a gente levou alimentos, levou refrigerante, cachorro quente, e a gente achou que nós deveríamos continuar com esse projeto. Aonde foi isso? O primeiro evento nosso foi no Maria Cláudia, aqui em cima, em 2018, em janeiro de 2018. Daí a gente fez a Páscoa junto com a Caminho da Vida. Daí nós se desmembramos do Caminho da Vida e daí fizemos o grupo Jovens Adoradores, né? Mas ele se inicia de janeiro de 2018 e vai indo. Daí em 2018 a gente ia só fazer atividades na rua e tipo corta cabelo, cachorro quente, pipoca, cama elástica, atração para as crianças e um culto ali que a gente levava bandas, né? Apresentava o Evangelho de Cristo. Daí, não era dentro de uma sede, de uma igreja? Não. Era mais na rua mesmo? E sempre vai ser na rua. Sempre na rua. Sempre na rua. Itinerante. Então. A gente não leva a placa de igreja. A gente leva o amor de Cristo. O Wanderson mesmo é da... Como que é o nome da igreja? Nova Geração. Nova geração. Né? Daí tem o pessoal da Assembleia que está conosco, Visão Missionária, enfim, são então várias são igrejas. pessoas que querem fazer o bem de alguma forma para outras e levar um pouquinho de Jesus. Não tem uma igreja, não é? Não é uma igreja específica. Não, nós não levamos nós não levamos uma placa, porque tem pessoas que são católicas que estão conosco. Bacana. Né? Porque, na verdade, Deus é um só. Né? Tanto faz. Não importa a dominação, né? Eu e o Wanderson aqui, eu chamo ele de Anderson, nós todos chamamos ele de Anderson. Né? Eu descobri que o nome dele era Wanderson quando ele me mandou o nome dele, né? Mas nós chamamos ele de Anderson. E a gente não tá pra jogar. Porque ele é grande, né? Ele é grandão. Não, esse irmão aí, ele não começou a falar, mas deixa ele falar. Mas na verdade não é nem Wanderson, é o Anderson. É o na Anderson. verdade o W soa como U, né? Então, olha aí. mas tudo como bem. o Wilson, por exemplo. Então é o Wesley. Anderson, exatamente. Não, eu nunca te chamei de Wanderson, que fique claro. Eu chamei. Mas tá O problema é que eu chamei. Não, mas esse rapaz aqui, ele é grande sim, mas tem um coração bom, pensa. E é bem controlado. Esse, que eu já vi gente tirando ele do foco e ele ali. Firme. Algo interessante que a gente iniciou essa conversa na questão da igreja. A gente não trabalha nessa questão. Por quê? Porque nós tentamos ao máximo se comparecer com a palavra de Deus. Sim. Por quê? Porque a igreja não é um templo, a igreja somos nós. E é isso que a gente tenta divulgar e espalhar esse amor na questão de nós sermos a igreja. É aquela máxima, né? Se estiverem falando de mim, eu estarei presente, né? Sim, então cada um é a sim. igreja naquele momento. Aqui, se nós aqui estamos falando do amor de Cristo, aqui a presença dele está aqui nesse Exatamente. lugar. Então é muito real isso. Só que basta a gente ter um entendimento e buscar conhecer essa verdade a qual eu prego. Bacana. Mas até pelo fato de não ter uma igreja por trás, é mais difícil de vocês conseguirem os materiais para levar, comida, tudo, não é? Na verdade, a gente crê num Deus, Num sobrenatural, Deus sobrenatural. Porque é assim, às vezes falou, Anderson, como nós vamos pagar um aluguel esse mês? Nosso caixa tá zerado, como nós vamos levar 30 cesta básica, 200 marmita? E a gente ora, coloca na última semana, aparece uma oportunidade tipo de nós estar aqui, ou aparece a oportunidade do empresário estar nos ajudando, mas é sobrenatural, todo mês, esse mês não foi diferente. Esse mês ali tava ali, eu fiz um vídeo, que nós somos 50, falei, irmãos, nós temos que se doar mais, porque a gente tem as nossas atividades e não estão sendo feitas. E chegou dia 29 de nós honrar o nosso aluguel, eu falei, nós não podemos ficar devendo. Nós como cristão, nós não podemos jamais, né, ficar devendo isso daí.
E surgiu das pessoas que tinham pegado as nossas roupas para trabalhar com elas para em bazar, elas nos devolveu o dinheiro. Então, que dali supriu a nossa necessidade, e até então, sábado, agora, domingo agora, nós ia levar só cestas básicas pro pessoal. E com isso eu falei pro Anderson, entrou um dinheiro a mais, vamos levar chocolate pra criançada. Que entendeu? legal. Então é algo sobrenatural. Se a gente não vê, quem não vê, não vai acreditar. Não, os caras estão falando é loucura, não é. Não é loucura, é algo sobrenatural que acontece. Isso daí tudo tem um preço, né? É oração, jejum, é um entrega. Propósito, né? É um propósito. E eu faz 1 ano e pouco que eu e a minha esposa estamos nesse projeto, a qual foi uma chama que arde no coração da gente de você fazer o melhor para o próximo. E algo interessante que muitas das vezes por trás de um projeto, se você não conhecer, você não tem uma confiança naquilo que as pessoas estão fazendo. Porque no mundo que a gente vive hoje, a gente sabe que não é tudo, né? isso. E esse projeto de Jovens Adoradores é algo, não que eu esteja dizendo assim, mas é algo que eu conheci no começo, eu vi que tinha verdade no negócio. Então, quando você sente isso, e tanto que a gente transparece isso na questão, tipo igual ele falou, na questão de não ter um dinheiro, de ter aquilo, e é uma providência tão grande de Deus que agora você não tem, mas amanhã você já tem, porque a gente tem uma sede a qual a gente guarda os mantimentos. Ele começou a falar de aluguel, eu ia perguntar então, exatamente sobre por isso. Que o que é o aluguel? Entendi, eu fui nessa questão, porque a gente tem uma sede a qual a gente guarda as roupas, as doações, e é necessário isso. E daí a gente tem um aluguel, é um cômodo alugado e tudo. Aonde que é a sede? É na Rua Colombo, do lado do Tancredo, ali na rua de trás do Tancredo. Ali Eu moro naquela rua, daí, tipo assim, nós para economizar dinheiro, nós fazia lá em casa. Fazia as marmitas lá em casa, colocava as coisas lá em casa. Só que minha filha, ela nasceu, e eu precisei desse espaço. E outra, você tá cozinhando em casa e o pessoal vai e a gente tem esposa. Uhum. Talvez ela esteja me ouvindo aí, ela vai falar, ela sabe, né? E a gente resolveu, eu falei, vamos se juntar e vamos alugar um lugar. E surgiu de alugar lá atrás, nós começamos a alugar. O rapaz cobrou um valor X, né? Que nós conseguimos pagar, até então nós conseguimos pagar. E daí a gente coloca lá. Hoje nós montamos a cozinha, né? A gente chama a cozinha montada. É que tudo conforme quando você tem um início, ele vai tomando um corpo, né? Ele vai aumentando. E vai demandando de você ter um espaço e tudo mais. Eu acho que é mais ou menos isso, porque a gente fazia, entendeu? Era uma vez por mês e tal, vamos fazer aqui. Isso aqui daí começou a acumular. Entendi. Isso jamais vai ser incômodo, isso é benção. Lógico. Né? Porque se você vê que o projeto anda crescendo, isso daí cresce no teu coração, você, né, quer expandir. Então eu falei, vamos alugar. Hoje nós temos condições de alugar. Aluguemos, então quase um ano lá, né, nesse espaço aí, né, alugado lá, e graças a Deus, de um jeito ou do outro, ele surge o dinheiro pra gente pagar. A gente tem várias atividades hoje. Antigamente a gente levava muita roupa e dava, né? Daí nós estávamos no evento lá no 37, lá em Itapiruçu, que esse grupo de Jovens Adoradores, ele não só abrange Almirante Tamandaré, ele abrange Colombo, Itapiruçu e Rio Branco. Porém, em Rio Branco nós não fizemos nenhuma atividade ainda, com uma ação social. Nós já fomos na praça lá uma vez lá e cantemos, mas não levamos um projeto social para lá. Arde no coração levar? Arde, né? A gente tem uma data específica para ir para lá, mas a gente ainda tem que fazer o cronograma, ver o lugar, que nem a gente faz todo primeiro domingo do mês é uma atividade no determinado lugar. Esse mês que nós vamos fazer, porque a gente sempre fez, só é que o que vem acontecendo no Brasil, ele acabou deixando nós com medo também. A pandemia. A pandemia deixou nós com medo. Quem conhece eu sabe, o André sempre tá na rua, a gente já criticou ele, tá fazendo. Só é que a gente viu pessoas demais morrendo e a gente vê que é verídico, entendeu? Jamais a gente quer espalhar aqui o temor para as pessoas. Jamais eu vou ter, mas a gente não quer estar sendo julgado por causa disso daí. Pode acontecer, como já aconteceu, de a pessoa julgar nós, vocês estão aí propagando vírus e tal, né? A gente abaixa a cabeça e fala só amém, né? Mas dessa vez eu, o Wanderson e mais outros líderes, nós tomamos uma ação de só levar a cesta básica, entregar na casa com devido cuidado, né? Se tiver criança, deixar um kit de doce ali. Mas senão a gente ia fazer atividade na rua, com piscina, cama elástica, pipoca, algodão doce. Mas tem tempo para isso, não se preocupe. Vai dar tempo ainda para frente. A gente crê que tudo vai passar. É um querer de Deus com a nação, isso daí, né? Deu um comento com o irmão Anderson, a gente só temos que orar.
que isso daí que tá aí é o começo, né? E a gente entende que eu entendo assim, Luciana, não sei o nome do rapaz ali. José. Obrigado pelo rapaz. Perante Deus, todos nós somos igual e jovem, né? Não, obrigado. Só a camiseta aí, né? Enganou bem. Obrigado. Eu também concordo que essa camiseta aí nada a ver, mas tudo bem. Eu só não gostei que ontem falaram do Coxa e do Atlético e esqueceram no Paraná. Eu vi que você comprou. E o Paraná? Não, eu falei. Vai mal. Ele falou, eu perguntei pra você e ele disse não. Vai. Mas é que do Atlético eu sempre falo. Eu sei, eu sempre escuto. Mas, e a gente crê que isso é algo com Deus quer tratar com o ser humano aqui, né? Porque a gente vê, que nem você estava falando sobre o Rafael Greca. Sim. Né? Você vê onde está chegando o amor do ser humano, né? O amor do ser humano. Ou a falta, né? A falta do amor. Não, é a falta, porque eu consigo entender assim, Deus me livre, mas o Wanderson conhece. Eu tive um irmão que ele era morador de rua. Ele era, graças a Deus, hoje ele está lá em Baú, lá levando o amor de Cristo. Ele está numa clínica, trabalhando numa clínica lá. Mas ele era morador de rua. Entendeu? Muitas pessoas no começo falaram assim, André, beleza, hoje você já tirou pessoas da rua, né? Mas e teu irmão? Muitas pessoas questionavam nós, e teu irmão, por que você não salva, por que não... Né? E a gente só colocava em Cristo Jesus, colocava em Cristo Jesus. Então eu fico pensando assim, quantas pessoas não ajudaram meu irmão? Quantas pessoas não levaram de comer? Meu irmão, quando ele veio morar comigo, ele falou assim, André, o único dia que não tem de comer é no domingo e na segunda. E daí ele ficava em Balneário Camboriú. Falou, Balneário Camboriú, ele não ficava aqui. Até quando ele veio pra cá, que ele veio aqui pro Maria Cláudia com a minha mãe, teve... Sabe como que é dependente, né? Ele não é porque ele quer fazer. Sim. Hoje eu entendo que ele é prisioneiro dali, o que ele fez, não cabe a nós julgar, mas aquilo dali é uma prisão, né? Céu aberto, como você diz. Ele já foi, eu já fui, entendeu? Então a gente sabe que não é porque a pessoa quer, a pessoa é dependente. É uma doença. É uma doença. Eu tive com o pé nisso. Entendeu? Eu tenho uma irmã que ela tá com infelizmente. Então ele contava pra mim que ele passou muitas coisas, né, na rua. Daí a gente recebe uma notícia dessa. Porque assim, muitas vezes a marmita que a gente leva, não é só a marmita que a pessoa quer. Muitas vezes a pessoa começa a contar a história dela pra nós. Né? Porque o fato dos jovens adoradores levar marmita, eu vou falar pra vocês, não tem êxito pra nós. Porque agora tem, porque não tem pessoas levando, mas nós chegávamos lá, as pessoas já tinham comido, né, Wanderson? Então o que eles queriam? Eles queriam conversar conosco, contar que queriam mostrar, abre que eu quero ver minha mãe. A minha mãe é tal. A gente abria no Facebook e mostrava. Essa aqui é minha filha, entendeu? Todos eles têm uma história. E teve pessoas ali que são no meio evangélico, né, Wanderson? Tem como que é o nome lá? O Carioca? Carioca. E a gente vê que depois de uma atitude dessa aí do prefeito, não cabe a eu também falar, mas a gente vê na questão, tipo assim, essas pessoas, igual o Zucon tá dizendo, eles têm uma história. E entenda que essa história que eles têm, pra mim, pra você, não pode valer nada, mas um Deus que tudo pode, vale muito. Eu vi uma matéria, só emendando isso que vocês estão falando, uma matéria da Globo News que eles fizeram, a respeito da pandemia, abrangendo os moradores de rua, e eles pegaram no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, diz que em decorrência da pandemia, está aumentando e muito moradores de rua. Aí foram entrevistar, tinha uma família inteira na rua, e foram entrevistar um outro pessoal. Por que vocês estão na rua? A pessoa falou assim, porque aqui eu tenho um alimento. Gente, eu trabalhei anos... Você vê? Ele falou assim, se eu ficar em casa, eu não tenho o que comer. Eu vim pra cá porque eu tenho. Conta pra ele do final do ano que aconteceu com a menininha lá. E a gente entende isso, irmão, na questão assim, a gente foi num determinado dia e não é só os moradores de ruas que vão receber esse alimento. Não. Tem pessoas, igual o irmão disse aí, que saem de casa sabendo que lá eles dão alimento. Exatamente. Tem pessoas que têm casa, moradia própria. Mas não tem Tanto que o grupo Jovens Adoradores contemplou, viu essa situação, pegamos... servir a criança, comer uma criança, aproximadamente 7, 8 anos. O que deixou ele estava conversando com um rapaz independente, né? Daí eu falei, deixa esse rapaz e vem aqui, eu quero te mostrar um negócio pra você. Porque o que me chamou a atenção, uma menina bem vestida, bonita, uma princesa, uma boneca, né? Eu falei, o que a mãe tá fazendo com essa criança essas horas da noite aqui, né? Daí eu sou meio verdadeiro e meio bravo, né? Daí eu falei, mãe,
Daí ela falou, oi, você chamou? Daí eu falei, sim. De onde que tu é? Daí ela falou, eu sou do Uberaba. Uberaba não, como que é? Parolim. Eu sou do Parolim. Eu falei, mas o que tu tá fazendo aqui? Não, a gente vem comer todo dia aqui. E eu pensei que ela tava de viagem, ou ela tinha chegado ali na rodoviária, ali próximo ali, e esse dia. Ela falou, não, nós vamos comer aqui. E era época de Natal, então ninguém tava levando. Daí eu chamei eles e falei, ó, nem todos aqui são moradores. Daí que a gente descobriu que nem todos que estão ali são moradores. Entendeu? Sim, isso me assustou, porque eu não vi, eu não tinha essa visão, não tinha essa realidade. Aí quando eu vi, eu falei, gente, às vezes é julgado daquela maneira assim, Sim. são todos moradores de rua. Não, a pessoa sai porque não tem nada. Mas e ela muitas sabe que lá vai ter vezes o alimento. A criança que está ali, eu sei por experiência própria, porque a gente fazia trabalho com moradores de rua, a criança que está ali, o jovem que está ali de 13, 14 anos, enfrentou uma situação de violência em casa, via padrasto batendo na mãe, acabava apanhando também. São histórias tristes, tenebrosas. E acaba que a consequência daquilo que aconteceu com a infância ou com o decorrer da família atinge até o íntimo dela, da pessoa, da criança, e faz ela essa situação. Então, isso que arde no coração da gente, um projeto, eu não sei se só Deus sabe, da gente ter uma condição de fazer isso aí, ó, nessa questão. Porque você vê muitos usuários de droga também nessa situação. Nós estávamos aqui agora, tinha dois rapazes ali embaixo nessa situação. Então você não sabe, tem uma história por trás disso. Sempre tem. Você está entendendo? Então, e muitas das vezes nós julgamos a situação da pessoa, mas não interessamos a saber qual foi o destino dela de estar no lugar onde ela está. Um dia em Matinhos, eu tinha um café lá, uma cafeteria, chegou um rapaz, morador de rua. Eu olhei para ele, sabe quando você olha alguém e pensa, meu Deus, eu conheço de algum lugar. Ele era integrante do Blindagem. Estava morando na rua, por opção dele, depois de ter pego a esposa com outra pessoa em casa. Isso na rua, o que mais acontece são decepção que o ser humano mesmo acaba fazendo para a pessoa. Muitos que estão ali, às vezes, ou a empresa dele deu uma falência, daí ficou com vergonha da família, caiu no mundo do alcoolismo, depois partiu para droga, ou às vezes algo assim que nem tu tá falando. Teve um rapaz, ele pegou e falou assim, eu posso ver minha filha? Eu falei, pode, qual que é o nome dela? A gente digitou ali, começou a mostrar, ele falou, minha mulher me traiu, entendeu? E são, digamos, não vamos falar que é todos, mas de 10% acontece isso, de ter algo ali desse gênero. Outros são empresas que não deram certo, daí a pessoa ela tem aquela autoestima, e quando ela recai, ela não tem mais força de levantar. Mas muitas vezes tudo que eles querem, além de uma alimentação, lógico, é o carinho, eles querem conversa. Eles querem contar o que muitos aconteceu. Saíram da rua por causa deste carinho, acabaram indo para abrigos e acabaram, graças a Deus. Temos dois casos, a gente não vai citar nome, que eles são recuperados. Tem um que foi recuperado numa clínica e um foi recuperado pelos grupos Jovens Adoradores sem clínica. Teve um rapaz que falou assim, André, se esse cara sair daí, eu ajudo vocês, eu vou ser fã de vocês. E tá lá, até hoje não caiu, já tem 2, 3 anos tá conosco ali, e é benção, né? E meu irmão agora, né? Meu irmão faz 1 ano, Dia dos Namorados fez 1 ano, vai fazer 1 ano que ele... casa? Ele tá trabalhando na clínica, ele é voluntário dentro da clínica. Na clínica agora ele foi recuperado. Ele falou que ele depende muito. E né, a gente, se alguém tiver na Manaim ouvindo aí, a gente é muito grato. Porque toda vez, né, além de ser meu irmão, toda vez que a gente liga lá, eles estão para socorrer a gente. Porque às vezes aparece um dependente e ele quer. Só que é assim, no mesmo momento que ele quer, tem algo que não deixa ele sair daquela vida. Né? A gente fala, não, a gente tem certeza que é um espírito. Porque quem quer ficar na rua, quem quer dormir na chuva, quem quer passar fome, ninguém quer. Passar frio. E a gente olha aqui muitas vezes, na nossa cidade mesmo, Almirante Tamandaré, algumas pessoas na rua, com jornais em cima, realmente numa situação ninguém quer triste. Ninguém quer. Porque assim, depois, às vezes a pessoa ela volta para a família, e daí depois quando ela tem uma recaída, muitas vezes assim, o problema não é a pessoa, às vezes como a família trata. Nós, ser humano, tratamos, porque nós nunca esquecemos o que ele fez no passado.
Imagina se quando meu irmão voltar, Ficar eu apontando. ficar apontando para ele. E às vezes a família ela acaba apontando. Ah, você não arrumou serviço ainda, quando você vai arrumar? Ou você foi assim, ou você fez isso com a mãe, ou você fez... O ser humano, eu, Wanderson, não estou falando você que está assistindo, mas nós somos assim. Nós não conseguimos ver a imagem perfeita da pessoa, mas só os erros dela. Você pode ver, se a gente vai fazer 1000 coisas boas. Você pode fazer 1000 coisas boas para mim. Talvez você fala mal do meu time, eu já viro a cara com você. Isso é verídico. Eu, o Wanderson, qualquer um de nós. Entendeu? E é lamentável. Daí a pessoa ela acaba, né, tendo uma recaída. Entendeu? Mas eu acho assim, eu tenho toda certeza com isso que eu vou dizer. É que o mundo, o Brasil, o ser humano precisa mais da palavra de Deus. Porque muitas das vezes a gente fala Deus, Deus, Deus. Mas irmãos, existe um lado mal também. Existem espíritos malignos que induzem as pessoas a isso. Induzem como? Com os olhos, que a Bíblia diz que a concupiscência da carne, ela vem com os olhos. Você olha a coisa, vamos supor, se eu sou casado, eu não posso trair a minha esposa. Sim ou não? Então, se eu sou casado e não posso trair a minha esposa, eu não posso cobiçar uma outra mulher. E se eu cobiçar, não é de Deus, não está vindo de Deus esse desejo de eu fazer isso. Está vindo do inimigo, porque isso é errado, não é de Deus. E muitas das vezes a gente vê muito essas questões, tipo assim, as pessoas, foi algo que aconteceu, mas que foi o inimigo que induziu essas pessoas. Só que a gente tem esse direito de escolher entre o bem e o mal, de fazer o reto, o correto e o errado. E por isso que a gente tem que entender que o mundo, nós, seres humanos, precisamos mais de Deus. Mas de quê? De conhecer a Deus. Porque quando eu e você começamos a conhecê-lo, nós começamos a ter o caráter dele sobre nós. Você veio com a Bíblia, né? Sim. Ela me tirou do alcoolismo. Irmão, se eu dar meu testemunho, vocês... Se eu trouxer, toda vez que eu venho aqui eu trouxer um, eu vou trazer um igual. Só com... Eu usei drogas na minha vida há 22 anos. Há 22 anos. E fui uma decepção para minha mãe. E a minha mãe nunca desistiu de mim. Sabe? Nunca se desistir. Só que chegou um certo tempo que ela falou assim, eu vou para a igreja para Jesus salvar meu filho. E ela ficou 5 anos. E eu vim de Minas para Curitiba. E vim de Minas para Curitiba tentando fugir de lá, de não usar mais droga. Cheguei aqui, na minha cabeça, não vou usar. Ah, e adivinha o que acontece? Encontra pessoas, começa a ter amizade, vamos lá. Só que eu trabalhava na gerência, numa panificadora, e aquilo foi, dinheiro entrava e tudo, e eu invernei muito na droga, mas muito mesmo, a ponto de perder tudo. E foi isso que Deus colocou no meu caminho a minha esposa. E com a oração da minha esposa e da minha mãe, Jesus me encontrou. Ele colocou sua esposa no seu caminho. No meu caminho. Ela se apaixonou por você já. E eu por ela. E foi uma coisa tão de Deus, tão real, tão sobrenatural, que eu ia, nos primeiros dias, eu ia para a igreja para agradar ela. Porque ela sempre me chamava. E eu falei assim, hoje não sei o que. E ela ia. E eu falei assim, vamos, amor, se eu sempre te chamo, você não vai. E eu comecei a ir para agradar ela. Aí eu ouvi no pregador, parecendo que ele estava falando da minha vida, meu irmão. Sim. É muito forte. E daí eu falei assim, meu Deus. Aí fui no outro dia, aí faltei, fui. E na hora que eu vi, nesses dias que eu estava indo, eu ia para a igreja, chegava em casa e continuava a fazer as coisas erradas. Entende? Porque não muda. Se eu continuar indo na igreja, ouvindo a palavra de Deus e não ter uma atitude no que eu estou ouvindo, eu não vou mudar, irmão. E é o que acontece. Eu tenho que ter uma atitude, uma posição naquilo. E eu comecei a ter isso. Então hoje eu não quero mais nada. E comecei. Aí eu tive uma oportunidade dentro da igreja de dar o meu testemunho, de falar assim, com 20 dias que eu estava vindo na igreja, 20 dias eu não tinha vontade de fumar, não tinha vontade de usar droga, não tinha vontade de beber. Mas porque eu queria aquilo, porque era o meu sonho. Igual você disse um instante atrás aí, que eu disse que é uma prisão ao céu aberto. E quando você você pode perguntar a todas essas pessoas que estão lá, se elas não têm vontade de sair. Tem muita vontade de sair. Só que tá presa. Prende, exatamente. Tá presa, mas tá presa aonde? No seu íntimo. É no íntimo da pessoa. Aí que vem a espiritualidade.
Tá no íntimo lá, e esse íntimo tá sujo. E você conseguiu sair sem uso de medicamentos, sem nada, só Jesus. Só Cristo. Nós temos... Mas o poder, a palavra, meu irmão. Nós temos um caso que foi igual ao dele também. Não foi clínica. A pessoa tomou uma posição e eu admiro muito essa pessoa, né? A gente não vai citar o nome, mas eu admiro muito, porque muitas pessoas falaram, não, André, esse cara vai enganar vocês e tal. Cara, e ele... As pessoas, porque geralmente as pessoas julgam, a pessoa né? que assim, E a gente ela acredita. é desenganada por ela mesma. E a gente acreditou. Quem olha, não gosta Sim, disso. Hoje ele não faz parte do grupo mais conosco, né? Nós temos um contato, temos um elo e eu consigo ver que ele realmente, né? Mesmo ele ter saído do grupo, ele continuou a vida dele com a esposa dele, né? E vai nas igrejas, normal. Então é algo, nossa, bacana. Porque assim, o que o Anderson falou ali, é real. Medicamento, minha mãe queria internar o meu irmão num hospício. Você é crente, você não apoia? Eu falei, não apoio. Meu irmão não tá louco? A gente temos que entender que isso daí não é loucura. E também não é opção da pessoa. Que nem você falou, foi uma desilusão que ele teve. Ele achou o alcoolismo, primeiro começa com o alcoolismo como um remédio, depois foi indo, o alcoolismo não dava mais conta, foi pra droga, entendeu? Daí depois ela é escrava, depois ela começa a ver, eu tinha casa, eu tinha isso, tinha aquilo, Vai perdendo tudo. Vai perdendo tudo. Eu quero voltar com a minha família, as pessoas chegam assim, chorando, deixa eu ver minha filha, deixa eu ver isso, deixa eu ver aquilo, porque hoje a rede social falou o nome, se digita ali, vai aparecer. E eles começam a mostrar, essa aqui é minha filha, essa aqui é a casa que eu tinha, né? E eles querem sair, você me ajuda? Eu falei, nós ajuda, filho. Você vem amanhã? Eu falei, e a gente não pode mentir. Eu falo, meu irmão, o que eu posso fazer é ligar, se tiver vaga a gente vem, ou alguém vem aqui, leva você para fazer os exames, porque tudo tem, né, tem custo, você leva fazer exame, tanto faz, hoje tem que fazer o de Covid, como fazer o exame de AIDS, se tem uma doença ou não, e a gente leva. Só que no outro dia você vai buscar. Muitas vezes eu não tá mais Não, lá. muitas vezes, filha, eu já perdi horas do meu emprego. Fui parar o carro e não achar. Mas por quê? Porque não é porque ele quer, é porque a pessoa ela é escrava daquilo. Sim. Tem algo atrás dela que não deixa ela. Porque se uma pessoa dessa sair, nossa, né, provavelmente ela vai virar igual eu, porque eles já viveram aquilo. Entendeu? Que nem meu irmão, meu Deus, falasse pra ele, não, André, clínica eu não quero, porque lá é assim, se assado, não quero. Chegou um ponto que ele não tinha mais pra onde correr, e ele foi. Hoje ele chega e fala pra mim, André, eu vou deixar até um recado, mãe, não financie, não pague dívida de filho. E ele falou pra mim, André, a pior besteira era a nossa mãe ir lá pagar minhas dívidas, dar dinheiro pra mim. Ele falou isso? Falou, ele conta pra mim hoje, né? Pagava lá e fazia outra. Fazia outra. Dobrada, triplicada, é assim que funciona. Mas olha, vou contar um testemunho aqui então. Eu, na praia, quando eu morava em Pontal do Paraná, uma família estava desesperada porque o garoto, o rapaz, ele era viciado e estava internado numa casa, enfim, com um traficante e não podia sair se não pagasse a dívida. E o que você ia fazer vendo uma situação dessa? Eu fui e paguei. Eu tirei ele de lá, mas trouxe aqui para Agudos do Sul e internei na casa de recuperação SOS Vida. Hoje ele está casado, tem filho, tá bem. Isso é bem... Então são casos e casos, né? Não, mas é que assim, ele não queria, ele só queria que pagasse. Esse rapaz ele tem uma posição, você trouxe ele. Entendeu? Sim. Então tem diferença. Você ir lá, o que aconteceu? A minha mãe também pagou as contas dele, depois que ele estava lá. Foi lá, pegou os documentos, tudo, entendeu? Mas depois que ele estava lá. Eu falei pra mãe, não, espere, porque ele pode ser qualquer momento de lá, gente, né? Daí, quando o Anderson viu, não, ele ficou desejando chorar, né? Eu chegava o Anderson. Através até, né, quando eu conheci ele, né, ele tava lá, daí ele começou a cantar, e falei, esse cara é crente. Eu passei, voltei, falei, ô irmão, mas entendemos uma coisa, meus irmãos, que a maior batalha que nós temos, ela não é com o ser humano, ela não é com pessoas, da nossa família, a maior batalha que a gente tem, ela é espiritual, e o maior campo de batalha é a nossa mente. E se nós enchermos a nossa mente das coisas de Deus, o inimigo não tem poder de entrar na nossa mente
na questão de que eu vou estar me alimentando espiritualmente. Porque Deus é espírito, a gente não consegue ver, mas consegue sentir e contemplar a presença dele onde quer que a gente esteja. Só a gente voltar a nossa mente, o nosso corpo e o nosso coração para ele. Então, para a gente resumir no sentido dessa questão, assim, as pessoas que estão na rua, um projeto que arde muito no meu coração, compartilhei isso para o André, é que se um dia Deus nos der a condição de ter um lugar onde possa recuperar essas pessoas, mas recuperar para quê? Para ser guerreiros, para que busquem de novo aquelas outras que estão lá fora e venha para dentro, se prepara e volta para fora. Para fora para quê? Para buscar quem está lá fora de novo. Por quê? Porque o inimigo, ele não brinca de ser inimigo, ele quer derrubar todas as famílias. E a maior estratégia dele é entrar nos lares. E é onde ele aproveita? Nos jovens, nas crianças, a qual estão vulneráveis. Por quê? Porque muitas das vezes os pais não olham para isso. Entende? Por quê? Por falta de tempo, por falta até de conhecer o que Deus quer. Porque Deus quer ter um relacionamento comigo, com você, com todo ser humano. Ele quer ter um relacionamento. E o relacionamento com Ele você vai melhorar no seu trabalho, no seu comportamento do seu lar, no seu ensinamento para o teu filho. Você vai aprender como é viver. Porque Ele que criou, então é Ele que sabe a melhor forma de viver. A melhor forma de ser marido, de ser esposa, de ser filho, é Ele que sabe. E nós temos em mão a todo tempo o que? A forma dele de conduzir o ser humano. Só que muitas das vezes a gente não quer isso. E se a gente não quer isso, acaba colhendo o que nós mesmos estamos plantando. Você pretende ser pastor? Então, irmã, eu tenho... Tem bom. Eu não. Eu tava conversando de madrugada com alguém, daí ela falou, André, eu vejo esse homem de Deus. Eu falei, você vai, escuta a rádio hoje que tu vai ver que é um rapaz que tipo assim, ele toca nosso coração. Eu falei pra minha esposa, esse serve para ser o pastor do nosso grupo. Mas eu tenho pra mim, porque, irmãos, eu tive um sonho. Um sonho de quê? De largar o vício da droga. E só eu e Deus sabe o que eu passei na minha vida. Então, se Deus me concedeu isso, eu quero entrar para que outras pessoas também conheçam isso. Entende? Por quê? Porque a gente sabe o sofrimento que é. O irmão ali disse, você também conhece, você também conhece. Então isso é um sofrimento, mas a culpa não é da pessoa totalmente, porque tem que ter uma posição também. Só que muitas das vezes a gente não quer ensinar a posição para a pessoa tomar, a gente quer só bater. Se você parar e sentar do lado da pessoa e explicar, irmão, isso é espiritual, vamos conhecer a Deus, vamos conhecer Jesus, com certeza, se a pessoa quiser, ela consegue, porque Deus abre os caminhos para ela. Nesse caminhar de vocês, quantas vezes vocês conseguiram realmente tocar o coração do morador de rua, da moradora de rua e levar realmente Jesus? Tem ideia? Todas as vezes tem alguém que chora. Sempre tem alguém. Não, é difícil a gente não ir lá e alguém não chorar. Se você for abrir a página nossa, você vai ver que a gente tem alguém orando ali e a pessoa chorando. Às vezes a pessoa não quer a comida em si. Às vezes a pessoa chega lá, muitas vezes chega até atrapalhando o processo. E de vez ela sai chorando e começa a falar da vida dela. Muitas vezes, né, Anderson? Não é uma nem duas, às vezes durante a noite mesmo, várias vezes a gente é surpreendido. Vocês oram? Qual que vocês é? Da onde vocês são? Tal, vocês oram? Não oramos. Eu era assim, eu era assado. Obrigado. Então em si, que nem eu falo pra vocês, em questão lá do centro, a marmita, eu até falei no comentário do Greca lá, foi que a gente não vai recuar. Mas o nosso intuito não é nem tanto levar a marmita. Eu falo pro Anderson, eu falo pro grupo jovem, pro grupo inteiro. É essencial levar? É. Só que o bacana é nós contar o que Deus fez na vida dele, o que Deus fez na minha vida, o que Deus fez na vida do meu irmão. Estão levando algo que é muito maior que o alimento, ele é um alimento simbolismo. Físico, mas também ele tem é um o simbolismo, espiritual, porque né? o que você está levando para a alma, ele é muito mais importante. Porque e é isso, e às vezes a pessoa, alimentar o corpo
Alimentar o corpo é uma coisa. A alma é muito mais difícil. Porque assim, a pessoa pode falar, Muito o tipo mais dos difícil. caras são nojentos, traz ali, né, e deixa. E eu falo, não, vamos falar de amor. Vamos orar, chega. E tem foto nossa, se você for entrar no grupo, que eles estão tudo junto ali conosco. Entendeu? Porque não é que eles acham, eles são importantes, igual você, ele, eu. Todos nós somos iguais. Nós não podemos esquecer que hoje você está ali e amanhã eu estou aqui. Entendeu? E vice-versa. A vida ela dá a volta. É um círculo, ela é um círculo. E não você falou, cabe a mim, cabe a você. Se você souber ler ali e entender que Deus quer para você, você vai seguir. Mas isso não impede que algo que vem ali e te tira o foco e você acaba caindo. Quando então, eu fui no desespero, no litoral, só te cortando um pouquinho, no litoral que eu morava, não conhecia minha esposa. Mas eu estava nesse processo de sair do alcoolismo, que foi difícil. Que eu vou te contar. É uma luta, né, meu irmão? Você vai ao fundo do poço, você literalmente você tá com um pé e meio no inferno mesmo. Se eu falo para qualquer um, você tá lá embaixo. Você é o lixo do ser humano. Eu fui numa noite, num desespero, eu conhecia um pastor e uma pastora que eram conhecidos, mas eu era totalmente desacreditado. Eu bati na casa dele, à noite, eu falei, Manuel, eu tinha essa intimidade com ele, eu preciso de uma Bíblia. Ele falou, para que você quer uma Bíblia? Eu falei, eu preciso de uma Bíblia. Ele falou, você vai saber interpretar? Eu falei, eu preciso da Bíblia. Não pergunta se eu vou saber interpretar ou não, eu preciso dela. E ela me acompanha desde então. Ela fica na cabeceira de casa, minha esposa sabe disso. Ela tá lá. E a importância disso é gigante, é imensa. Porque o que você estava falando dos fantasmas, do que te persegue, por muito tempo ficou. Sim, tentando trazer você de volta para eles. Pergunta para minha esposa o que eu tenho em casa eu não deixo de ter. Eu tenho a minha cerveja sem álcool em casa, porque ninguém sabe o que é o vício, ninguém tem dimensão do que realmente você está lá no vício, você cair nele. Eu tenho minha cerveja sem álcool em casa que eu tenho que tomá-la como se eu estivesse tomando com álcool. eu posso... Você entende o que é isso? Eu posso comentar isso do sem álcool com você? Sim, lógico. Muitas pessoas falam, você falou do saber do vício. Muitas pessoas, o cara, para de tomar café então. Não toma café. Você gosta de café? Não toma. Fica um dia sem tomar café para você ver. Então você falar do alcoolismo do próximo ou do algo do próximo, né? Fique sem tomar café. Você que gosta de café, fique. Você fica ali, ó. Né? Eu sou um rapaz que... Ele fica com dor de cabeça, não toma café. Eu logo me ofereci o café, falei, fizemos amizade já. Eu começo a falar de cabeça. Então, a pessoa falar do vício do outro, mas ela não consegue fácil, enxergar né? dele. Então fica sem o celular um dia, 2 dias. Não, irmão. Na verdade, todos nós temos um vício. A verdade é essa. Só que se esse vício passa a te prejudicar, aí você já tem que abandonar. É um hábito, digamos. Sim. O hábito é tudo bem. Mas Não um dá vício pra que te virar prejudica é, a tua saúde, acaba te Exatamente. matando aos poucos, irmão, abandona, porque não é de Deus. Entende? Agora, só para nós falar um pouco sobre o alimento da alma e o alimento do corpo. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora entenda, o alimento que a gente leva, eles vão encher a barriga, no outro dia eles vão estar com fome de novo. Eles necessitam. Só que o alimento espiritual, aquilo ali vai durar. Na mente dele, na alma da Pelo menos pessoa. a semente vai estar lá. Sim, vai estar lá. Verdura, Essa boa, a semente vai estar lá, entende? Então, é só como eu não consigo nem dizer essa palavra, entretenimento, né? Como é que fala? Entretenimento. Isso, desculpa. Imagina. Mas é nessa questão, entende? Por quê? Porque você oferece a comida e você tem a oportunidade de estar falando de Jesus. Agora, se eu for com a mão vazia, a pessoa vai falar assim, que Jesus, que eu tô com fome, eu não... Sim, não vai. Entende? Então, igual essa questão. Domingo a gente tem um projeto, a gente vai entregar a cesta básica. A ocasião que nós estamos vivendo, tem muita gente que não tem um arroz e um feijão para pôr na Com mesa. certeza. Aí eu A vou gente bater faz na arrecadação porta, aqui, eu vou aliás, bater na também. porta, de alguém Pra ajudar. e vou falar assim, irmão, posso falar de Jesus para você e tal, Deus. E aí, irmão, eu tô com meu armário aqui vazio. E aí, agora não, irmão, nós trazemos uma bênção aqui para você. Mas eu quero falar do amor de Cristo para você. Ele vai parar e vai ouvir isso.
Por quê? Porque a gente, como ser humano, a gente quer ver as coisas. Infelizmente se eu falar algo para você, você pode acreditar, mas você vai querer ir lá ver se é verdade ou não. Na verdade, a gente é assim. Então, o ser humano, se ele quer ver, se você está falando de Cristo, você tem que ter uma ação de Cristo. Senão, não vai ter como a pessoa Na verdade, acreditar. quando Cristo estava na Terra, as pessoas principalmente iam atrás do alimento, né? E Cristo, ele não perdia a oportunidade de falar as suas parábolas. E ele ensinava. Dava o alimento, ele multiplicava, Sim. deixava todo mundo satisfeito, mas falava. Então, ele falava do amor dele, explicava, né? As pessoas seguiam ele por causa do alimento e por causa da sabedoria que ele tinha. Entendeu? Então é mais ou menos isso que a gente quer e a gente faz, né? Não adianta nós chegar lá, que nem eu falo, o Anderson falou, e só levar a cesta básica. Entendeu? A gente tem que mostrar para eles que atrás disso tem algo diferente, né? Porque às vezes a pessoa tá ali, digamos um comerciante hoje, que perdeu o seu comércio, perdeu o que você tinha. Às vezes a pessoa investiu tudo naquele comércio, anos da vida dele. Veio uma pandemia dessa. A pandemia fechou, ele vendeu, já gastou tudo que tinha para dar de comer, né? E aí como a gente vai explicar isso para ele? A gente tem que ter sabedoria, chegar ali, ó, assim, assim, assim. E Deus muda, Deus constrói tudo novamente. E você sabe que você tocando em cima desse assunto de pandemia, comércio e tudo mais, a gente, desde o início aqui, é difícil quem mexe com comunicação tentar amenizar situações. Nós tivemos aqui uma vasta crítica. Tipo de pessoas que vieram aqui dando entrevista e tal. E crítica a gente leva a cada segundo. Somos malhados por gente, mas não liga. Você entender essa pandemia é muito complicado, mas ela só tem um significado. É de você se reinventar. De você conseguir, vamos supor, você olhar o próximo. Sim. É a maior oportunidade que está tendo nessa pandemia, e quem quiser, e quem tiver mesmo Deus no coração, de olhar o próximo. Mas Sim. parece que as pessoas estão fazendo o contrário, Exato, né? Mas é a oportunidade de você olhar o próximo, fazer pelo próximo. Você sabe o que eu falei? E eu falei e volto a falar. Posso não, é uma opinião minha. Eu já falei pro Wanderson, não vai ter bandeira, não vai ter lockdown, não vai ter vacina. Porque teve lugar que já teve vacina e teve contrações. É assim, o ser humano hoje, ele não consegue enxergar o irmão dele com carinho. Entendeu? Eu falo sem medo de errar que Deus quer algo com a terra, quer algo com a nação, né? Nós acatamos todas as medidas que a lei está vindo. Lockdown, vamos. Bandeira, vamos. Só que eu entendo assim, que Deus quer que o povo volte a ter aquele amor pro próximo, volte a palavra dele, volte. Porque hoje a mídia, o que a mídia mostra para nós? Que o ruim é bom e o bom é ruim. Digamos, não generaliza, tá? Não, a mídia, assim, eu falo... Parte da mídia, tá 90%, bom. Não só a mídia, mas você tá na escola, o que é bacana? Você estudar ou faltar? O que a TV hoje mostra? Você ser bom ou você ser bandido? Vamos colocar hoje, esse dia eu fiz uma pergunta pra mulher, falei bem assim, é errado adulterar? É uma vagabunda quem faz isso. Falei, você nunca torceu pra mulher que se apaixonou pelo homem da TV, ela separar da outra pra ficar com aquela? Já, entendeu? Então você já... Então você a da novela não é. Desculpa a palavra que eu falei. A que você falou entendeu? Mas você sabe onde que ela aprendeu? Ela aprendeu lá, porque lá ela achou que era romântico, que era bonito. Matar, muitas vezes o cara que mata no filme, ele é bonito e o que eu aqui Mas aí entra, eu só vou te interromper um pouquinho, mas aí entra o que nós falamos ali, o livre-arbítrio. Sim, mas é porque a gente... Livre-arbítrio. Cada um ele tem a escolha. É colocado, mas ele tem a escolha. Tem, mas... Ele vai ver e seguir se quiser. Se quiser. Mas agora induz muito hoje. Talvez não é que induza, mas ele faz com que a pessoa ache tudo natural. Isso. E esse é o grande problema. Uma coisa eu acredito, e acredito muito, porque é a palavra de Deus que diz, irmãos, nós estamos caminhando para o fim. Acredite você ou não.
entenda, a verdade ela é uma só. Acredite eu, você ou não. Muitas das vezes tem muitas pessoas que não acreditam na palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. Só que esse fato não vai mudar a verdade que nela está escrito. Não sei se vocês conseguem compreender. Completamente. Porque assim, eu posso dizer uma verdade aqui e você falar assim, mas eu acho que não é assim. Mas o que você acha não vai mudar o que está escrito. E essa pandemia é algo que está se encaminhando, tanto que ela não foi só, foi no mundo, irmão. O mundo machucou, o mundo feriu. Não, esse vírus é assim, ele vai ser combatido, a doença vai permanecer, só que ele vai ter que ser combatido da forma da vacina, certo? Só que ele vai se manter. Sim. Ele vai se manter. Só não vai matar tanto. Não vai matar, ele vai ser a gripe. Sim, mas... Certo, vai ser mais ou menos assim. Só que o problema que deu tudo nisso aí, que a gente está falando aqui, foi a falta de humanidade. Mas eu estou entendendo onde ele quer chegar. Ele está chegando no sim. Apocalipse. Ele está chegando no Apocalipse. É. Ele está indo mais profundo. Não, assim, só que tem uma nova ordem mundial. Isso é muito profundo, isso, você entende? Eu acredito que vocês já ouviram falar sobre isso. Eu sou teóloga. Por isso que eu estou te acompanhando. Amém, amém. Entende? Então tem algo mais profundo nisso tudo. Só que a gente, igual eu disse, a gente quer ver. A gente só acredita naquilo que a gente vê. Só que tem algo acontecendo no mundo espiritual. Tem. Isso é fato. Com a permissão de Deus. Lógico. Porque é Ele que permite Só tudo. ele. Entende? Então ele permite que o povo venha a ser apertado. Ele permite, mas ele não é o causador. Sim, Isso não. é bom deixar bem Sim, claro, porque daqui a pouco sim. vai todo mundo dizer, a culpa é de Deus. Né? Não. Isso mesmo. Na questão assim, ele permite por quê? Porque o que está acontecendo no mundo foi o próprio ser humano que plantou. A maldade, quem planta, é igual falamos, você tem um livre-arbítrio de escolher o bem e o mal. É consequência Só que daquilo. Isso. Então, e nessa pandemia, o que está acontecendo? As pessoas, em vez das pessoas, dos seres humanos, ter o amor dentro do coração e tentar ajustar ou colaborar com as outras pessoas, com o ser humano, não. Elas estão tirando a proveito da pandemia. Agora imagine isso para os olhos de Deus. Tá na hora do ser humano. Né? Sim, ele está apertando. E você vê, até na questão de políticos. Tem algo acontecendo, irmãos. Principalmente no Brasil, tem algo acontecendo aí que a gente não sabe. Você está entendendo? Não sabe. Até na questão, tipo assim, tem esse negócio de lockdown, tem muitas coisas que a gente não compreende. Que não consegue compreender porque fecha um comerciante aqui, o mais pequeno, mas os grandes podem funcionar. Por quê? Qual é a diferença? Aí quebra os pequenos, as pessoas ficam tudo com fome, sem dinheiro, sem tudo. O maior fica maior, o menor e torna se um perde. caos o país. E na realidade o que a gente tem visto nas últimas semanas, pelo menos aqui em Almirante Tamandaré, é que os números não reduziram apesar do lockdown. Mas é o que eu falei pra você. Mas daí talvez... você entra no ônibus, o ônibus está lotado. Eu vou trabalhar todo dia de ônibus, eu falo pra você Tá que tendo ser cheio? é complicado. É isso que falta, que a gente não consegue entender. Entende? Aí você consegue entender num momento assim, num tempo assim, que você não quer entender. Que entender você entende, que tem algo acontecendo, você só não sabe o que é. E não Mas cabe, tem algo não cabe, tipo, acontecendo. não cabe nós a julgar, mas nós, se eu for no mercado grande, hoje não, mas se eu tivesse sido ontem, que nem eu postei na minha rede social, determinado mercado, nós não vai falar aqui, né? Tava cheio, meu Deus. Daí o comerciante do lado, fechado. Então eu criei esse, que nem eu falei, me perguntou, André, tal, você tal. Eu falei, meu irmão, é assim, se fecha tudo, o grande e o Mas pequeno. isso que eu ia dizer. Fecha O tudo. ideal era fazer como os países que deram certo, pelo menos fizeram. Lockdown é lockdown. Fecha. Sim. Fecha tudo. E Aí não tem depois prioridade. você abre. Fulano pode Porque abrir, ciclano assim, pode abrir. é assim, não só aqui no Paraná, como no Brasil inteiro, quem é rico tá ficando mais rico. E aproveitando de quem não tem. E quem é pobre, que estava Tá virando iniciando, miserável. Tá gente. virando miserável. Ninguém mais tem dinheiro pra nada. né, pode ser um marketing político?
Pode ser. Não estou eu falando aqui, entendeu? Que seja marketing político. Isso aqui é errado. É errado. Se vai fechar, fecha tudo. Desde as empresas de ônibus, a farmácia pequena, fecha tudo. Farmácia, André, mas precisamos de remédio. Entendeu? Porque senão a farmácia do bairro fecha, a grande fica aberta. Entendeu? E eu acho Mas que a farmácia, num contexto geral, pode ficar aberta. fica, né? Mas... Por ser Todas. saúde... Entendeu? Mas eu acho que deveria ligar e trazer em casa, nem sair. Não, poderia ser delivery, Uhum. concordo. Entrega, não sai. Pegou na rua, não sai. Pegou na rua, vai preso, entendeu? Porque a gente sai aí, né? Mas, Muito gente na rua. enfim, com certeza a gente Isso vai é ficar papo aqui, pra muito a gente ficaria aqui cada um, comentando muito essa questão, porque realmente é verdade. Fizeram tudo errado, desde o início, na verdade. Mas, vamos lá, né? Eu vou começar a ler aqui as participações. Eu quero que vocês respondam sempre. Você já sabe como é que você já ouviu o programa. Você pode ficar bem à vontade para responder, mandar abraço, fazer do jeito que você achar melhor, tá? O Irineu de Paula, participando com a gente, diz: boa noite, vocês da rádio. Gostaria de escutar um louvor, é verdade, depois eu vou colocar o teu louvor. O Arnaldo Milk diz: boa noite, amigos, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Mais um abraço para o Arnaldo Milk, que é de Curitiba. Um abraço aí. A Janaína Salles dá boa noite para ela. Quem é? Boa noite, a integrante do grupo, líder também. Líder também, um abração aí para ela. Kenny Nascimento também está dizendo presente aqui. Também é do grupo. Que Deus abençoe ela, Ministério Infantil. Opa, que bacana, tem Ministério Infantil também. Ela tem uma participação junto conosco, ali da Assembleia de Deus, ali perto do Parque Tanguá. São muita gente boa, a família inteira deles ali, muita gente boa ali. Deus Ela abençoe. diz que agora é que ela descobriu o Anderson. A Débora Marques diz boa noite, abraço para Débora. Deus abençoe ela. Amém. O Cláudio Santos, um abraço para ele, volta segunda-feira aqui para a Rádio e TV Tamandaré. Diz boa noite, parabéns pelo trabalho que os jovens adoradores vêm fazendo pelo povo necessitado. Fala pra ele que nós vamos passar lá daqui a pouco, já encerrar jantar. Fala aí pra ele. Claudião, daqui a pouco nós estamos aí, hein? Nós vamos jantar aí. Olha aí, viu, Cláudio? A Janaína Salles diz: André Zucon, aproveita pedir um contador de bom coração para ajudar no registro da ONG. Na verdade, foi essa era a intenção nossa desde o começo, né? Será que a gente não podemos perder a oportunidade de falar de Cristo aqui, né? É verdade. Mas a gente vai encarecidamente, se tiver algum contador que queira estar nos ajudando, porque assim, se a gente tiver um CNPJ, tudo fica mais fácil para nós. Hoje nós dependemos da população para ajudar a população. Porque nem eu, nem o Anderson, nem a Janaína, nenhum de nós temos condições de estar ajudando. Sem ser com o nosso trabalho braçal, nosso esforço físico, entendeu? Então, se tiver um contador aí e esteja assistindo e queira estar nos ajudando nesse processo, né? E queira realmente estar ajudando sem bandeira política, sem algo, né? Que nós não temos nada para oferecer sem ser o amor de Cristo. Então, seja bem-vindo aí, sei que Deus vai tocar o coração da pessoa aí, né, Anderson? Contador que estiver então ouvindo, que queira, faz o quê? Como é que encontra vocês? Então, André? pode encontrar aí pelo André Zucon no Facebook ou na página dos Jovens Adoradores ou através do 995021368, né? Pode repetir? 995021368. Né? E entra em contato comigo ali, a gente vai passando, quiser conhecer a sede, a gente mostra todo o trabalho que é feito, a gente tem tudo anotado, tudo que é levado, porque assim, como eu falei pro Anderson, hoje, por dia, aparece 1 ou 2 pessoas pegando cesta básica, nós não tiramos foto disso daí, entendeu? Mas nós marcamos, a gente só tira foto quando a gente faz um evento grande, e evita de tirar das pessoas, para não constranger ela. Por que vocês fazem isso? Muitas pessoas falam, vocês fazem para aparecer. Não, a gente faz para mostrar aonde que vai o dinheiro que você investe, o dinheiro que muitas pessoas investem. Né? Porque se você recebe, automaticamente você tem que mostrar. Né? Mas isso, atrás disso, de cada evento, no meio de semana aparece alguém lá, ou será que você ajuda, ou através do Facebook, fiquei sabendo e tal. E nessa época, nesse ano passado nem tanto, mas esse ano as pessoas nos procuram muito mesmo. Pois é, por causa da pandemia eu acho que piorou muito. Piorou mesmo. E o trabalho bacana do grupo, às vezes não é nem só a cesta, às vezes a gente tenta encaixar até em uma empresa, porque a gente fala assim, não tem serviço, mas hoje a gente conhece, tem empresas que estão pegando, principalmente onde que eu trabalho hoje, pegaram uma boa quantidade,
Nós temos a Mirella ali do Tanguá, que nos ajuda também, sempre tem umas vagas de emprego. Então a gente trabalha nessa forma, além de levar cesta, sempre está indicando. Sempre ajudando, né? A oportunidade que tem de ajudar, a gente sempre quer estender as mãos. Porque é isso que a gente aprendeu. Porque o mais bacana é a pessoa estar saindo dessa vida, entendeu? Porque eu creio que ela também não quer ficar todo mês ali. Ela quer um emprego. Claro. Né? É muito importante. Então, se você também tiver um emprego, tiver... Ah, André, aqui meu supermercado está precisando de caixa, meu supermercado está precisando de um estoquista. Manda ali pra gente. Ali, eu vou mandar pra você também. Sempre chega pra gente alguma coisa, vou começar a repassar pra vocês. Passa, porque daí a pessoa vai ali, André, tal. Já manda esses trabalhos com a filha. Aqui você está pegando. Isso é muito bacana, que é... Tipo assim, todo mundo precisa do emprego. E eu creio que não vamos falar assim, todo mundo gosta de ficar em casa. Né, a gente sabe que tem pessoas que gostam disso, mas tem pessoas que ela quer realmente. E a pandemia quer ser produtiva. E a pandemia não tá dando escolha, né? Alguém que trabalha, digamos, em shopping, ela está sendo cortada, ela está sendo desempregada, ela está perdendo seu emprego ou está ganhando menos. Os transportadores escolares que ontem estiveram aqui, que também... Meu Deus, é complicado. Triste. E ainda não atingiu ainda, infelizmente é isso, não atingiu ainda. Porque isso ainda mais pro meio do ano ainda nós vamos sentir muito mais isso aí, ó. Infelizmente, né? A gente tenta acreditar que daqui a pouco vai passar tudo isso. Vai passar. Mas não tão daqui a pouco assim. É o financeiro, né? Infelizmente. A Simone Santos diz parabéns a esses jovens adoradores de um grande coração. Deus abençoe. Um abraço para ela Deus lá do Cachoeira. A Edna Gonçalves diz boa noite. Deus abençoe. Tá pelo Sul, vizinho do Anderson. Que legal. Glória a Deus. E a Luciana Gritten diz parabéns, André Zucon, tenho muito orgulho de ser sua amiga, Deus abençoe grandemente. Luciana é ali do... perto da Ambev, que Deus abençoe ela. Também faz a integrante do grupo, eles sempre mandam as doações para nós ali. Que Deus abençoe a vida dela também. Marco Antônio Vieira, o Greca não sabe o que é ser um morador de rua. Eu, pastor Marco Antônio, sei. Um abraço para o pastor é lá de Campo Magro. Deus abençoe. Trabalha também com moradores de rua, uma pessoa sensacional. Trabalho bem lindo. Aliás, tem um programa aqui. Tem um programa aqui. A Irelia Almeida diz boa noite. Manda ela preparar a janta lá, que ela é a mulher do Cláudio Santos. Arielle, olha aí, ó. Eles estão dizendo pra você preparar a janta. Estão indo pra lá. Estão com fome, pelo jeito, olha lá. A Mara Rodrigues Pimentel, um beijo bem grande pra ela. Ela é artista, dubladora de Curitiba, uma pessoa sensacional. Aliás, você que ainda não foi ali, não a convidou para ser amiga, vai no Facebook e convide para poder ver as dublagens dela, são muito bacanas. Mais uma que está se reinventando na pandemia. Está se reinventando na pandemia mesmo, porque a artista também estava sofrendo nessa pandemia, hein? Está sofrendo. Um abraço para ela. A Irelia Almeida diz, manda um abraço para o meu esposo Cláudio Santos e para o meu filho Caio Santos, estamos ligados. Parabéns pelo programa e parabéns aos jovens adoradores pelo belo exemplo. Bom, eles já mandam, mas eu vou mandar também. Um abraço para você, Irelia, para o Cláudio Santos e para o Caio Santos. Cláudio Santos, um abraço, Cláudio Santos. Posso pedir ajuda pro Cláudio Santos de volta? Pode. Cláudio, daqui a pouco nós estamos aí. Passa o endereço que eu não sei onde que é, só sei que é no São Francisco. Mas a gente passa o endereço. Aí, eu tô já. Não, Cláudio, passa aqui. Ele falou que ia estar conosco aqui, né? Ele falou, André, vou dar uma passadinha lá. Então ele talvez até passe. Eu acho que ele queria até que a gente tivesse ajudado ele numa questão de um material de construção. Parece de uma criança. De uma criança, sobrinho dele. E ele mandou as fotos pra mim que a gente vai fazer um trabalho bacana em cima disso aí. Pra ajudar, né? Que ele entrou em contato comigo ontem, que é um sobrinho dele. Se eu te passar as fotos, tem como você colocar? Eu coloco, claro. Deixa eu pegar dele aqui. Só passo no da rádio. Sim, vou passar no da rádio. Ele me mandou aqui, que ele falou comigo ontem, né? Se teria como tal, fazer um trabalho em cima. Eu falei, Cláudio, começa já, faz uma vaquinha virtual, certo? Para fazer a arrecadação, a gente vai fazer a divulgação. Eu tinha falado para ele mesmo fazer um vídeo, né, de toda a situação, passar pra gente, começar a soltar nas redes. Mas de repente, se ele não fizer, a gente vai fazer lá e vamos fazer um trabalho. Eu até esqueci de pedir quem faz a divulgação para mim é o Anderson, né? Eu até tinha esquecido, porque parece que é uma UTI na casa, né? O menininho ele vai precisar de uma UTI na casa. Então é mesmo? Então é bem, quando ele falou pra mim, tipo assim, a hora que ele falou não tinha tempo de estar respondendo ele, daí depois e vi que a importância que era. Então nós não coloquemos esse projeto, essa ajuda
ainda, mas os Jovens Adoradores provavelmente a gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais, vai estar fazendo vídeo. Creio que aí também empresários vai poder estar ajudando isso, né? Sim, Porque eu creio assim, se cada empresário, cada material de construção doar 2 sacos de cimento, né? Não vai atingir, não vai faltar. E quantos materiais de construção nós temos em Almirante Tamandaré? Tijolo, pedra. Nossa, só aqui já tem 2. Então, né? Então não custa nada. Nós queremos levar o amor, né? Vamos orar em cima disso aí, que eu tenho certeza que Deus vai prover. Amém. Amém. Vai ser colocado aí o menininho, é uma gracinha. Calma aí, me conta a história enquanto eu coloco aqui no ar. Então tá aqui, eu vou ler aqui o que tem aqui da declaração médica do Pequeno Príncipe, né? Que o Cláudio Santos mandou para mim aqui. Deixa eu ver aqui, declaração médica. O paciente Luiz Cordeiro de Almeida, ele é nascido em 6/5/2020. Oh, que bonitinho. Tadinho, novinho. Encontra-se internado no Hospital Pequeno Simples, no Pequeno Príncipe, em processo de investigação para erros inatos do metabolismo. Aí tem toda a identificação aqui devido aos diagnósticos associados da miocardiopatia hipertrófica, né? Laringomalécia. Eu sei que tinha que estar lendo isso. Atraso de desenvolvimento psicomotor e gastroparesia. Necessita no momento dieta especial em sonda enetral, oxigênio inalatório, fisioterapia diária, respiratória e motora, fonoaudiologia e medicamentos para o tratamento de insuficiência cardíaca e alterações gastrointestinais. Tá? Então tá aqui, né? Deixamos nosso serviço da cardiologia e pediatria à disposição. Ele na verdade vai ter que sair então do hospital e vai ter que ir para casa. Vai ficar com por uma conta UTI. Até da Covid ele e tudo vai mais. Exato. Ele vai ficar com. Só que tem que ter praticamente quase que uma UTI na casa. Aí o que acontece? Porque ele vai ter que continuar no oxigênio e tudo mais. O que o Cláudio passou para mim foi assim, que o que ele passou para mim é que ele teria que ficar numa casa de alvenaria. E a casa é de madeira. Então eles estão num processo de construção dos cômodos, da casa, tudo, para que tenha um conforto, né? Para que possa. Que na verdade parece que ele só libera se a casa for de alvenaria. Exatamente. Então ele vai ter que fazer essa transformação na casa antes de levar a criança, é isso? Então Tamandaré é grande, né? A região metropolitana é grande. Então, e a gente já até tem ideia de onde pedir esses materiais. Claro, entendeu? Claro. E creio que tipo, se a gente divulgar, eu falo para o pessoal, a gente em si, a gente não tem condições, mas se a gente divulgar, algum empresário vai se ajudar, né? Porque não é possível, né? A gente não acredita ainda. A própria vaquinha virtual a gente vai ter que divulgar muito, mas com certeza... eu sou um cara que divulga muito. O Cláudio Santos aqui, para que se ele viesse, para que ele deixasse a par tudo que ele falasse, né? Ele ia vir falar hoje, eu acho. Mas tudo bem. Não enfim, problema. Tá aí, a gente vai trazer depois essa história em detalhes para você, que é nosso ouvinte da Rádio TV E Tamandaré. se for o caso, a gente vai lá, vai fazer uma matéria, tudo Com para soltar, certeza. se for o caso. Se o Cláudio, o que eu falei para ele fazer, né? Pra ele é parente dele, a esposa dele tá falando. É sobrinha dele. É E sobrinho. seria interessante essa questão de fazer uma matéria, entende? Porque daí dá mais a entender os ouvintes, as pessoas A até gente passam faz ano. isso, a gente faz isso. A gente vai ter que fazer do Hospital Até Cajuru quando na vocês semana que vem, precisarem podia também fazer de alguma desse. coisa assim, matéria, alguma coisa, pode avisar A gente precisa muito, Não, né? cobertura a gente está à Não, a gente disposição. tá à Sempre que você disposição, passa, a gente fala alguma coisa, mas agora vamos fazer mais Porque ainda. esse trabalho nosso social, a gente não falou muito desse trabalho social nosso, mas ele depende muito das pessoas. Muito. Muito mesmo. André, e como que eu faço para ajudar? É simples, 1 quilo que você der. Teve cesta básica, nós não colocamos sal, que não tem sal. Então a pessoa acha que o sal não tem significado, não tem, né? Às vezes falta fubá. Então a pessoa assim, André, mas você vem na minha casa buscar 1 quilo, vou, porque o que acontece conosco hoje? Mas a gasolina tá cara, a gente pega, fala, a gente vai na sexta-feira. A gente vai com aquela rota e passa em todas as casas e vai enchendo o pedrão, né? E vocês não fazem só isso, né? Vocês também recolhem O óleo. O óleo usado, Boa. ele... Boa, Esse projeto aí foi o Sábio lá de Colombo que trouxe. E da onde que vai surgir o material de Páscoa para as criançadas? Vai ser do óleo que nós vendíamos ontem. mesmo? Porque nós não ia. Falei pro irmão Anderson, falei, Anderson,
Vamos levar a cesta básica, que é mais importante. A Páscoa, até o flyer, nós troquemos a Páscoa, você vai trocar seu chocolate por um alimento. Nós fizemos isso. Só é que Deus foi tão bom conosco, tão bom, que eu falei, Anderson, sobrou dinheiro em caixa. E eu vou vender o óleo amanhã e a gente vai fazer uns 100 kits aí pra levar. Muito bacana. Porque imagina você chegar lá, e tá um monte de criança dele, assim, devia ter trazido, né? Tinha dinheiro em caixa e tal. Então amanhã é sábado, amanhã eu creio que vai ter uma baixa nos valores e a gente vai conseguir comprar. Então a gente depende muito de você que está assistindo, você que... Mas será que o meu quilo ajuda? Ajuda muito, 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 muito. Seja o que for o São quilo. sacolinhas e sacolinhas que transformam um monte de cesta básica. E Muito às vezes legal. o teu mínimo é muito para muitas pessoas. E aproveitando a oportunidade aqui, na questão que você falou do óleo, se esse óleo aí que você usa, que você, em vez de você jogar fora, junta numa garrafa PET. Se você não tem como descartar, liga para os Jovens Adoradores, que a gente passa aí no seu lar, na sua residência, e coleta esse óleo, porque esse óleo vai ter fundos muito importantes para alguma família, porque, igual o André acabou de dizer, esse óleo ele é vendido e esse dinheiro não é para nós. Esse dinheiro ele volta ou para completar uma cesta básica ou algum evento que a gente faz, a gente usa esse dinheiro para isso, entende? Tá bom, vou parar de jogar e vou guardar para você. É importante, mas Eu já guardava sempre, eu não sei o que você fez isso. Então você que está aí ouvindo a gente aí, assistindo, guarde, não tem importância se for 1 litro, 2 litros, não tem problema, a gente passa e recolhe. Olha que legal, parabéns. E um Além de bacana, fazer bem pro meio ambiente, gente. você que tem restaurante, é muito bacana. Daí você vai falar assim, André, mas eu preciso de... Beleza, eu tenho hoje aqui alguém que passa e pega aqui. Troca por detergente, que a maioria desses coletores troca por detergente. Os Jovens Adoradores, nós também trocamos. Ah, beleza, André, mas eu precisava do documento, para onde que vai ser destinado isso daí. Hoje nós temos esse documento, para onde que vai, o que é feito, né? Quem faz isso para mim é o Sávio, que também é outro líder aí. Graças a Deus, Deus montou um grupo, né? Uma equipe, né? Uma equipe, um mexe com uma coisa, outro mexe com outra. Montou uma equipe, tipo, eu sempre tive esse sonho, eu também tive esse sonho, Então você faz isso, você faz isso, faz isso. E eu olho, mentira, eu sou o que mais trabalho. Mas é bacana. Isso é bacana, porque cada um tem um dom ali. Mas a verdade é que o líder mesmo, tipo, é o André. Não, o líder é lá de cima. Então o líder é o que mais trabalha, né, mano? Então, Sempre, então, sempre, tá certo. Não pode chorar muito, Não pode chorar muito. Olha só, o Marco Antônio Vieira está dizendo o seguinte: o alimento físico é só o modo de chegar nos moradores. É isso aí. É verdade. Mas o que conta mesmo é o espiritual. E ele diz, é fácil jogar a pedra, o difícil é ser o escudo. A Mara Rodrigues Pimentel, nossa artista querida, diz parabéns aos jovens pelo trabalho. A cantora Mari Santiago diz boa noite, manda um monte de coraçãozinho, manda palmas para vocês. Deus abençoe a vida dela. Amém. Arielle Almeida diz, essa criança é meu sobrinho, precisamos urgente de ajuda. Arlete de Páscoa Siqueira diz boa noite, manda palmas. Essa é de Palmas. É de Palmas? É de Palmas, pode ser um Palmas, Um é de Palmas. abraço aí, Deus abençoe a vida dela. Palmas. Deus Amém. abençoe. E a Gisele Campos Ribeiro também está dando boa noite. E eu acho que essa ali do Bonfim, Deus abençoe a vida dela. Vizinha, ela mora perto do raio e nós moramos em cima. Sempre está acompanhando. Deus abençoe grandemente a vida dela. Gente, eu quero só mandar um abraço para quem continua aí nos ouvindo em Ortigueira, Curitiba e Almirante Tamandaré. Quem está assistindo pela TV Tamandaré na França, também um abraço para vocês. Quero agradecer quem está com a gente em todas as regiões, principalmente na nossa cidade, mas aqui em Itaperuçu também e em toda a região norte de Curitiba. Deixa eu só ver aqui quem estava participando pelo YouTube. Um abraço aí para o Roberto, que está mandando boa noite para a gente. Tá terminando o nosso horário, já são 7h59, mas eu quero deixar agora o tempo aberto para as suas considerações finais, André. Quer fazer, irmãos? Vamos fazer os dois, não adianta. Não, mas a gente deixa só, se alguém quiser, tá nos ajudando, né? Mas o mais importante que foi para o irmão Anderson, né? Antes da gente sair daqui, a gente queria estar orando, né, Anderson?
queria que você estivesse orando pelo pessoal que está aí, né, assistindo, escutando nós. Tá certo que nós íamos pedir, mas já que não deu tempo, vamos fazer o que é mais importante. Não, mas calma. calma Pede antes. O que é o mais e daí importante. ele faz a oração para finalizar. Então você que quer ajudar o grupo, quer saber mais, né? Procure pelo Facebook André.Zucon, ou Jovens Adoradores, ou através do número 99502-1368, 99502-1368, né? E creio, sem erro nenhum, né? Deus vai abençoar você grandemente. Amém. Você pensa que 1 quilo não... Meu Deus do céu, tem pessoas lá que 1 quilo de arroz já chegou a beijar a gente. Não porque... Mas é porque você vê a necessidade dela. Entendeu? Então Deus vai abençoar você. Elas acham que nós que fazemos. Não, é você que faz. Eu, o Anderson aqui, nós só fazemos um serviço braçal. Mas é você que faz. Muitas pessoas falam, vocês têm coração bom. Não. Quem tem coração bom é quem doa, quem ajuda. Nós só somos intermediários. Então, todos vocês que ajudam, vocês são muito importantes. Entrega, quem está nesse ciclo. Nossa, é muito importante. Mas o mais importante, o Anderson vai falar, né, irmão? Só deixa pro Anderson isso aí que... Então, na verdade, eu queria deixar a palavra de Deus. Por favor. Ainda bem que não é cantar. Assim, porque a voz dele não é boa? Não, ele sabe. É algo que tocou o meu coração e é um versículo muito, muito conhecido, porque eu entendo assim que não basta só eu conhecer, eu tenho que viver. Porque aí eu vou conhecer quem que escreveu, na verdade. E muitas das vezes a gente, nesse período a qual a gente está vivendo, muitas pessoas não têm recursos, não sabem para onde correr. E eu quero deixar uma palavra para o seu coração, para você que está ouvindo, que em Mateus 11, 28, vai dizer algo muito interessante, que Jesus numa certa ocasião, Jesus está ensinando aos discípulos, pregando, ensinando o amor de Deus para as pessoas. E ele vai dizer no Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A gente consegue entender que Jesus está ensinando algo, ele está convidando as pessoas, que com certeza essas pessoas a qual ele estava ensinando, elas tinham um jugo que não era suave, que não era agradável. Por quê? Porque nessa época o Império Romano estava dominando muito o povo judeu, a Jerusalém. Então era uma opressão do mal sobre as pessoas. E eu consigo ver que hoje em dia a gente vive isso, uma opressão do mal sobre nós. E a gente recebe um convite desse, porque Jesus está convidando eu e você que está ouvindo. Eu não sei, não conheço a tua vida, mas o Senhor conhece. E Ele te convida. Convida para quê? Para vir até Ele. Porque, irmão, não tem como eu conhecer parado. Eu tenho que caminhar, eu tenho que ir lá. E lá na onde, irmão? Onde está Ele? Onde eu preciso? E Deus está pertinho de você. Sabe onde é que Ele está? No seu coração. Você tem que deixar o que está dentro de você sair. Tanto que Ele vai dizer, todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E a gente vai entender que o jugo é o quê? Se for olhar na forma material, o jugo era algo que eles colocavam os bois para guiar eles. Encontrei isto na web. Para guiar eles. Para guiar os bois, carregavam os fardos pesados para onde tinha que conduzir as coisas. E muitas das vezes a gente traz no mundo espiritual, na forma espiritual, o jugo é o quê? Um problema a qual você tem, uma doença a qual você tem, uma falta de emprego, de alimento na tua mesa, e isso acaba te oprimindo a sua mente, não deixando você descansar. Aí Jesus vem e diz para você, entrega para mim, lança para mim toda a sua ansiedade, que eu já tenho cuidado de vós. Então eu quero dizer e quero deixar uma palavra no seu coração, que Jesus está convidando você, para você
você entregar para ele esse jugo, talvez uma falta de trabalho, de emprego, não sei a qual a sua necessidade, mas o Senhor quer tomar nas mãos deles a qual você necessita. Amém? Louvado seja Deus. Amém, amém. Obrigada, gente. Muito obrigada. Você realmente vai ser um grande pastor. Deus te Louvado abençoe. seja o Senhor. Deus te abençoe muito, 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 muito mesmo. Gente, eu quero agradecer vocês dois por terem vindo aqui. Nós que somos gratos. Eu não falei nada aqui com meu marido ainda, mas eu quero colocar a rádio à disposição de vocês, inclusive alimentos que a gente arrecade aqui, a gente arrecada roupas também, o que vocês precisarem também para esse trabalho, a gente está à disposição. Claro, Porque eu acho que é importante, porque vocês estão fazendo isso com o coração, com amor e para pessoas que estão realmente precisando. A gente agradece muito. É porque a gente vê muitos trabalhos e muitas vezes a gente vê trabalhos com pretensões Políticas, sabe? Exato. E vocês vocês a são única sinceros, coisa que vocês veem é o coração. Na verdade, E é Deus. nos procuraram várias vezes. Tipo, todo mundo em 2018, eles vieram falar: André, isso daí é política. Porque eu tenho meu lado político, você deve acompanhar. Vamos colocar aqui, né? Mas, André, tal. Não. Passou, vieram, chamaram, né? Nós, você vai, vai representar o povo lá, os jovens. Falei, não. Nós tínhamos um político que nos ajudava muito, né? Nós ficamos sentido com a morte dele. Fiquei muito sentido. Né? Que Deus tenha ele, que Deus receba ele de braços abertos lá em cima. Né? Eu acho que não só eu, mas todo o povo cristão aí gostava dele, gosta ainda, né? E foi muito triste que a pessoa, bem no dia que ele morreu, a pessoa veio questionar eu pelo fato que aconteceu, porque foi gravado e tal. E a pessoa veio questionar eu como cristão, como ter esse trabalho. Eu falei, ele é meu amigo. Acima de tudo, ele é meu amigo. Né? Gosto, considero ele, a família dele, não tenho elo com a família dele, conheço o irmão dele, o Daniel. Mas ele, desde que eu sou piá, eu conheço ele, piazinho, conheço ele, bom coração, que Deus tenha ele. Né? A gente ficou sentido muito, eu fiquei muito sentido com a morte dele. O dia que eu acordei e vi aquilo lá, né? Falei, nossa, falei pro irmão Anderson, faz um flyer lá, porque talvez tu não conheça, mas eu conheço ele desde os projetinhos dele de bola aqui e tal, né? E ele ajudava a pessoa sempre que ele gostava. Talvez tinha política ali, tinha, mas eu tava no gabinete dele lá, às vezes as pessoas chegavam lá, entendeu? E você falar que vai votar uma coisa, você votar é outra. Eu hoje, politicamente, não quero entrar em política, porque assim, nós somos cristãos, nós não podemos se corromper de jeito nenhum. E a política ela é corrompida. Queira ou não queira, nós temos vários, Deus, eu não quero estar aqui julgando, mas nós temos político que se deixou levar pelo dinheiro e pela missão. André, eu sempre digo uma coisa, as não pessoas todos. de bem, elas precisam se envolver na política, porque já tem muito bandido por lá. Mas Número 1 e o número 2 que eu queria te dizer... Eu prefiro apoiar alguém, mas eu não quero correr esse risco. E o número 2 que eu queria te dizer é assim, ninguém se corrompe sem ser corrupto por dentro já. Ele não tinha oportunidade, teve e foi e fez. Quem tem o coração de Jesus não vai se corromper. Eu prefiro não entrar. Forte isso aí. É forte, mas que nem você falou, mas eu não quero. Pra mim, política, não quero. Sei que eu não quero, eu apoio alguém, mas eu não entro. Muitas pessoas não é você, André. Eu falei, não, eu não. Tem uma pessoa que se elegeu ali, que é também da luta, evangélico, e que eu torço para que tenha um coração puro e consiga sair de lá do jeito que entrou. Que Deus guarde ele. Amém. Mas é uma verdade, a gente, tudo está dentro da gente. Se você é corrompido, você só vai demonstrar isso quando você tiver a oportunidade. Quando tem a oportunidade, exatamente. Mas na verdade. Eu não quero nem passar perto, fugir do mal. Fugir do mal, a Bíblia fala, fugir do mal. Deixa eu fugir para não ter vontade. Não, é verdade. Você quer saber a integridade do homem, deu um poder. Eu não quero criticar não, mas pode então, criticar. Você tem algo aí dentro. Não, mas eu tenho medo. Você tem que deixar se ligar mais aí. Mas olha por mim, porque eu tenho medo. Uma coisa que Alvo, mas que olha aí, nós temos uma cantora ainda. Os eventinhos aí, quando voltar aí, nós vamos lá. Santa Ceia aí, ó.
Oh, Deus. Meninos, obrigada mesmo. O tempo passou, mas foi bem gostoso ouvir vocês aqui. Deus abençoe. A gente agradece muito mesmo, muito. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. O Papo Reto hoje virou gospel. Na verdade, mas foi muito bom. Falar foi que a muito audiência bom. foi maravilhosa de vocês. Foi Obrigada, muito bom, viu? foi legal. Vocês conseguiram levar um grande número de pessoas. A palavra de vocês. Isso é bom porque foi plantado. É. A intenção nossa nem é tanto, quando eu falo por Anderson, às vezes não é tanto levar o projeto. Falei, Anderson, mas e a Bíblia? Nossa, mas só entrevistar nós. Falei, Varão, pega essa Bíblia aí, vamos. Nós vamos falar de Deus lá hoje. Já que eles falam, viu? Nós já vimos aqui até pessoas já de mídia que têm toda a experiência sentarem aqui e saírem daqui com uma... Eu vou me atrever a falar isso. A sair daqui com um número que a gente se baseia aqui de 600, 700 visualizações. Vocês, o tempo que vocês estão aqui, está fechando em 2014 de visualizações. E quero te dizer uma coisa, quando fecha assim, bate os 4 quando mil é depois. assim, isso pode ter certeza que vai Então, bater muito mais depois. Então é Deus assim, abençoe a vocês. gente leva assim que é muito visto e vai ser muito mais visto. Então foi conseguido atingir o objetivo inicial. E eu quero liberar uma palavra de Por Deus favor. sobre essa rádio. Amém. Deus tem um projeto na vida de vocês. Obrigado. E entenda uma coisa, vai acontecer. Eu não sei. Vocês têm um projeto nos seus corações. Isso vai acontecer. E é Fala nessa assim, rádio. ela vai pegar no meu pé porque ela tá com um projeto pegando. Irmão, no meu pé. um abraço. Justifica. Olha, eu tô sentindo um tremor dentro de mim. Você, filho, libera essa palavra. Tem algo. E Deus tá no negócio aí, viu, irmã? Pode ter certeza. Deus tá nesse negócio aí. Mas é muito bacana. O ambiente foi legal, a paz de vocês realmente é muito bacana. E o que vocês estão fazendo é uma coisa que não tem preço, não tem como dimensionar isso, porque atingir essas pessoas de duas maneiras. Como eu falei, com o voluntariado que é lindo. Você alimentando o corpo e a alma, não tem preço. Tá? Porque você levar um alimento é fácil. Você tem um dom de dar um alimento e dar a palavra, é muito maior. E leva esse menino junto sempre. Você consegue suprir duas Deus, coisas. E Deus dá. Você supre Que duas coisa, coisas, né? né? Não, Isso Deus dá. Isso é importante. Um de cada Isso é forma. importante. É que você não viu a esposa dele também. A esposa dele é benção. É mesmo? É benção. Parabéns pelo trabalho. Você tem o dom, está num caminho maravilhoso. E esse é um guerreiro nato, dá pra ver. Que ele tem aquele. Você tem aquela visão assim de eu vou melhorar. Eu tô num cômodozinho pequeno agora, mas eu vou expandir. Você tá falando, esses dias eu tava lá pensando, eu faço muito, meu Deus, eu até fiz um vídeo reclamando. Daí chegou a mulher levar uns materialzinhos, André, vem cá pra eu te mostrar um negócio aqui que eu tô fazendo aqui pra nossa igreja. Eu falei, mas quem tá fazendo isso pra você? Não é eu, André. Mas eu vou levar esses ferros aqui, porque esses ferros aqui vai dar dinheiro pra obra. Eu falei, eu não tô fazendo, é nada, perto do que essa mulher tá fazendo. Eu ia comentar com o irmão Anderson. Você comentou mesmo. Não, eu comentei, mas não contei a história. Ela chegou, né, daí eu comecei a olhar as vestes dela, né, o cabelo branco, daí eu falei, nossa, eu não tô fazendo nada perto do que essa mulher tá fazendo, porque quem tá lixando pra você? Quem cortou esse vídeo? Ela falou, não, eu cortei, André. E quem lixou pra você? E eu lixei, falei, meu Deus, tô vendo que eu tô fazendo o mínimo. Cada um tem o seu dom, eu tô vendo que eu tô fazendo o mínimo. Você entendeu o puxão de orelha, então que bacana. Falei, nossa, se você observar, irmão, Deus fala com a gente a todo tempo. Lógico. É verdade. Lógico, presta atenção. Eu olhei, Sempre. eu falei, nossa, mas o povo me ajuda, esse pessoal, ó. Você sabe que a nossa vida é sempre um livro, né? Mas eu sempre falo assim, ó, presta atenção nas entrelinhas. Não fica olhando só os padres principais, vai nas entrelinhas ali, você vai ver, tem alguma coisa ali que você deixou, você tem que prestar atenção, tá ali. É assim. Gente, eu quero encerrar e dizer para vocês que vocês tenham uma excelente Sexta-feira Santa. Fiquem com a família, passem o sábado gostoso e domingo pensem em Jesus depois de tudo isso que vocês ouviram aqui. Porque é a ressurreição, é a vida e a gente vai comemorar a Páscoa. E obrigado a vocês por ter vindo e ter fechado esse dia, essa semana, com essas palavras, tão lindas, com o que você transmitiu aqui. E parabéns pelo trabalho e pode contar com a gente. Estamos juntos aí. A gente agradece muito a oportunidade. As portas estão abertas sempre. Primeiramente Deus, né? E depois que... Vamos falar o nome dele, né? Lógico.
nome dele tem que ser glorificado em todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Sempre, sempre. E agradecer aos irmãos também, que Deus venha fortalecer vocês cada vez mais. Amém. E que vocês, como eu posso dizer, comecem a usar mais um dom que Deus deu para vocês. Como assim? Na questão de você tem projeto no seu coração que Deus planta, você também tem que Deus planta. Então, muitas das vezes a gente tem algo que a gente tem para fazer e a gente às vezes não quer fazer. Eu não sei, vocês estão entendendo o que eu talvez entende? Então, a gente pode contar com a gente também, igual você disse, na questão até de alguma ajuda de divulgação, de trabalho, alguma coisa, porque a gente é o que a gente pode fazer. Tá Obrigado, bom, obrigada. Obrigada mesmo, Deus abençoe. Nós que agradece, né? E até a próxima, se Deus nos permitir. Tchau, gente. Tchau. Vamos continuar nos cuidando. Máscara, álcool em gel, se puder, fique em casa. Um abraço a todos.